Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando uma nova edição aqui do podcast Sessão às 6, me chamo Lucas Ribeiro e hoje vamos trocar uma ideia sobre A Casa do Dragão, primeiro spin-off de Game of Thrones, uma das maiores séries de todos os tempos, para muitos a maior. Depois de maratonar todos os episódios, consegui me organizar aqui para trazer minhas impressões com spoilers, ok? Já avisando agora no começo, caso alguém ainda não tenha visto. Mas se curtem esse tipo de conteúdo, estamos disponíveis nas principais plataformas de música e temos o Instagram, @sessãoàs6, caso queiram ficar por dentro das novidades que estão por vir, tá bom? Mas é isso, pessoal, dando início pela sinopse, como sempre, da primeira temporada. Bora lá! Situado 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones, a série House of the Dragon, ou Casa do Dragão, segue a emocionante história da casa Targaryen. Os realizadores por trás são Miguel Sapochnik, Ryan J. Condal e, claro, o famoso George R. R. Martin, que é o autor da saga de livros em que a série é baseada, e tem um forte controle criativo aqui nessa série também. A primeira temporada completa já está disponível no catálogo do serviço HBO Max. Bom, eu quero começar comparando bem superficialmente House of the Dragon com Game of Thrones. Gente, eu demorei muito para assistir Game of Thrones, muito. Pelo menos por completo. Lembro ter tentado na época do ensino médio, vi a primeira temporada, ou tentei ver pelo menos, umas 2 vezes, mas nunca me chamava a atenção. Aí, com o lançamento da 8ª e última temporada se aproximando, eu finalmente consegui ver todas para me preparar, E valeu super a pena. Não sei vocês, mas a minha demora em me conectar com a série foi justamente porque todos os personagens que mais me interessavam estavam em arcos completamente diferentes. Eram personagens que, na maior parte das vezes, para mim, funcionam melhores juntos do que separados. Com a Daenerys e cada membro da família Stark, por exemplo, em cantos extremamente diferentes do mundo, não me prendiam muito. Eu falo deles porque são os personagens que mais me agradaram na época, sabe? Não me prendiam muito. Por isso que a partir da 5ª, da 6ª, quando as histórias foram se unificando até todos estarem juntos, com objetivos semelhantes e histórias menos ramificadas, isso me deixou muito mais animado pro final da série. Achei tão horrível como as pessoas falam por aí? Não. A 8ª temporada tem seus momentos, tem seus episódios e suas sequências muito boas que até hoje eu tenho vontade de rever. Mas claro que tem muita coisa que ficou deixando a desejar, Principalmente com o destino aí da Daenerys. E é aí que as comparações começam. Porque enquanto em Game of Thrones eu demorei algumas temporadas para ser conquistado, digamos assim, nessa primeira de House of the Dragon já me conquistou facilmente por vários motivos, sendo um deles o fato de tudo que tá rolando é em uma única casa, Ou principalmente em uma única casa, que é a casa Targaryen. Então, as poucas ramificações ainda assim movem a história principal, que é a reputação e a permanência do trono da casa Targaryen. Mas sobre a história em si, ela é cheia de comentários sobre papéis sociais, a importância do casamento, não por amor, mas garantir a linhagem real e principalmente também aliados. Como algumas pessoas conseguem também jogar o jogo estrategicamente, com a cabeça, como o Daemon e a Alicent, enquanto outras pessoas preferem agir mais pelo coração, como é o caso do Viserys, que é considerado o rei pacífico. Mesmo tudo isso que eu falei já sendo bem abordado em Game of Thrones, aqui é o tema principal. Tanto que tem um episódio só para falar dos pretendentes da Rhaenyra, E é interessante porque logo no primeiro episódio é dito que o maior desafio é que a própria casa não seja a sua ruína, Ou seja, a preocupação dos perigos é que eles não venham só de futuros inimigos desconhecidos, mas também da ambição da própria família Targaryen e seus aliados. Esse comentário ecoa durante toda a temporada e com certeza vai continuar por toda a série, porque no fundo cada um quer honrar a casa da onde veio, Mas a equipe de roteiristas também pressiona com sequências de abertura simplesmente excepcionais. Quase todo começo de episódio me causava alguma impressão, seja tensão, medo.
Destaco especialmente quando Rhaenyra atravessou o castelo depois do parto, né? Por não aceitar largar o filho recém-nascido. E no final revelar que aonde ela andava estava sendo feita uma trilha de sangue. Nossa, muito impactante. E resume perfeitamente o papel da mulher nesse período, né? Nessa época. A sequência de quando Aemond, depois de ter conseguido montar aquele dragão gigantesco, perdeu o olho lutando contra as crianças. E depois ainda teve aquele atrito absurdo com os pais, né? A Alicent louca querendo arrancar o olho do filho da Rhaenyra em troca. Mano, incrível. Eu não piscava. Era tudo muito envolvente. Mas todas as aberturas, assim, foram boas. Acho que de tudo, o que mais deixou a desejar, e nem isso é um defeito mesmo, são os nomes das pessoas. Pra quem leu todos os livros, isso vai parecer besteira o que eu vou dizer. Não sei se mais alguém sentiu isso ou não, mas temos muitos personagens, né? Como vocês sabem. E como ter filhos é uma parte super importante da narrativa, mais e mais pessoas são acrescentadas com o passar dos episódios. Ainda mais com múltiplos avanços no tempo. E chega uma hora que eu não sei dizer o nome de ninguém. Primeiro que ninguém tem um nome fácil de pronunciar, né? Não tem um João, não tem uma Maria, não tem um Bob. É Viserys, Rhaena, Rhaenys, Jacaerys. Ou seja, não só você precisa de um tempo para associar um nome à pessoa, como são várias pessoas. E muitas delas, como vocês perceberam, têm nomes parecidos. Ah, Lucas, mas isso é dos livros, então tá certo. Eu sei que tá certo, mas você precisa saber o nome de uma galera para entender o que as pessoas estão falando e sobre quem elas estão falando nos episódios. Muitos diálogos passavam por mim e não tinham efeito nenhum, porque eu não sabia de quem eles estavam falando. As casas até que dava para entender, mas os nomes realmente dificultaram a minha vida. Isso é mais um desabafo meu do que um defeito da série, eu entendo, mas diversas vezes me impedia de estar na mesma página com os demais personagens, sabe? Tem momentos que o público tem que saber o mesmo que os personagens, e isso não aconteceu por causa disso. Então foi meio chato. Quando as crianças da Rhaenyra e da Alicent cresceram e todas pareciam as mesmas, eu joguei pra Deus, assim, nem tentava mais. Pra mim era criança 1, criança 2 e criança 3. E é isso, sabe? Complicado. Antes de irmos pro elenco, ou parte dele, só acrescentar que eu não sei exatamente o que eu sinto sobre os fatores mais importantes que desencadearam o início da guerra entre as casas pelo trono serem só mal entendidos, ou acontecimentos sem querer, sabe? No geral, eu acho que a escrita da série é genial, mas você ter não um evento, mas dois, em que as coisas acontecem sem querer, ou só por falta de diálogo, é frustrante porque os personagens não estão tomando decisões necessariamente porque querem tomar, mas sim porque o azar daquele momento foi definitivo pro curso da história, sabe? Tô falando de quando o rei Viserys, antes de morrer, ele fala pra Alicent sobre a premonição do Aegon, né? Aquele sonho e tudo mais, da canção de Gelo e Fogo, de Fogo e Gelo, eu não sei se é Gelo e Fogo ou Fogo e Gelo, mas enfim, vocês entenderam. Mas na verdade ele tava achando que tava falando com a sua filha Rhaenyra, né? E esse desentendimento por parte dela a motiva a coroar ou querer coroar seu próprio filho. É o tipo de coisa que se todo mundo só sentasse e conversasse, talvez pudesse ter sido evitado. No caso, principalmente a Alicent com a Rhaenyra, né? E o segundo evento que eu falei foi a morte acidental do filho da Rhaenyra no final da série. Ah, foi culpa do dragão, não foi minha culpa. Então, o futuro da série tá selado porque o dragão do Aemond fez uma burrada sem querer, entendeu? Acho que isso essas coisas roubam um pouco o desenvolvimento que os personagens mesmos poderiam estar tendo ao conscientemente escolher fazer ou não essas coisas, sabe? Sem contar que como espectador é meio frustrante, não sei se vocês vão compartilhar disso ou não, mas é meio frustrante você saber de todas essas informações, de ter tudo isso e não poder fazer absolutamente nada, sabe? Principalmente essa coisa do mal entendido da Alicent. Minha vontade era de entrar na televisão e explicar pra ela que o rei não tava falando com ela. E tudo seria resolvido. Mas eu posso fazer isso? Não posso. Enfim, eu não sei se eu me expliquei direito, tá? Mas eu espero que sim.
Sobre os personagens, temos vários, mas destaco aqui 2. Todo o elenco é muito competente, tá? Não tenho dúvidas disso, mas destaco 2. A primeira, Rhaenyra Targaryen, que é interpretada pelas atrizes a jovem Millie Alcock nos primeiros 5 episódios, e nos 5 seguintes, a Emma Darcy. Cara, verdadeira definição de tanto faz essas duas. Primeiro que as atrizes são idênticas, né? Não restavam dúvidas que a Emma Darcy era a versão mais velha da Millie Alcock, mas também são excelentes, né? Uma coerência absurda em termos de linearidade, assim, você vê e acredita que sejam a mesma pessoa, não só porque se parecem, mas porque as duas entendem como essa personagem pensa e como ela se portaria numa realidade tão absurda como a de Game of Thrones. Seus melhores momentos pra mim foram logo no começo, no 2º ou 3º episódio, quando mesmo desencorajada pelo pai, ela ainda quer ir e decide ir até Dragonstone, se eu não me engano, pra pegar de volta o ovo que o seu tio roubou, né? Ela sabia que a mão do rei, com uma tropa minúscula, não ia dar conta de nada, e quando apareceu montada no dragão, defendendo a moral da sua casa, foi muito massa, mano. Eu já tava gostando da personagem, mas essa cena só confirmou como ela tem a coragem necessária pra se impor, mesmo com alguém da própria família. E ter essa característica tão jovem e ainda mulher no mundo de Game of Thrones não se vê com frequência. Logo no primeiro episódio, já sabia que tinha que ficar de olho nela, que com certeza seria alguém importante. E como eu falei, essa cena só confirmou isso. Mas uma outra que me chamou bastante atenção, inclusive eu já até comentei, né? Foi a da abertura do episódio 5, em que, numa sequência bem longa, Rhaenyra acaba de parir o seu filho número 3, 4, não sei, e por se recusar a deixar a criança, ela mesma vai andando com dor e tudo até a sala da rainha, né, que quer porque quer ver o recém-nascido imediatamente. Aquilo ali falou muito sobre ela, ou só confirma o que a gente já sabia sobre ela, que é uma mulher esperta, não é boba, que não vai abrir mão da herança em sentar no trono de ferro e vai proteger sua família a todo custo. Seu desejo de casar por amor também, numa realidade em que apenas o fortalecimento do sangue e das casas é priorizado, também diz muito sobre ela. Acredito que é a minha personagem preferida, pelo menos até agora. Adorei ver no episódio final um teaser de como ela é como rainha, em relação a como que sua mente funciona em relação à estratégia de batalha, de armamentos, posições políticas, geográficas. Gostei de ver esse seu lado, finalmente, e espero ver ainda mais na 2ª temporada. Agora sobre o seu boy, que também é o seu tio, Daemon Targaryen, né, interpretado por Matt Smith. Sabe qual foi a primeira anotação que eu fiz sobre ele aqui no roteiro? Que, pelo menos nos primeiros episódios, Daemon é um tirano que claramente pensa mais em si do que em qualquer outra pessoa na hora de tomar qualquer decisão, mas que essa é a sua estratégia para se manter relevante no jogo do bicho, né? E ele não tem problema nenhum em enfrentar, matar ou arrancar quem for preciso para conseguir o que quer. É um anti-herói. E a performance do Matt Smith é tão notável, repetindo, especialmente nos primeiros episódios, que virou o melhor anti-herói que eu já vi desde Loki. E parando pra pensar, mano, com certeza Matt Smith daria um Loki incrível. Já o imaginei com aquele treco na cabeça que o Loki usa, né, com os chifres. Ele ia tirar de letra. Nossa, ia ser... eu comecei a ter uns devaneios sobre isso enquanto assistia essa série. Mas assim, alguém tem dúvidas disso? Sem querer desmerecer o Tom Hiddleston, né, o verdadeiro Loki, mas enfim. E ao longo da temporada, a gente percebe que vai havendo um amadurecimento, né, de um tirano bruto e estratégico para o braço direito de sua sobrinha, agora esposa. De certa forma, no fim das contas, ele conseguiu o que queria no começo, né? Ser a mão do rei, mas aqui no caso da rainha. Aconselhando, discordando também, mas sempre a colocando em primeiro lugar. E a sua devoção a ela talvez seja a maior prova de seu desenvolvimento como personagem. Mas aí eu pergunto a vocês, ele amadureceu mesmo? Ou esse seu lado só tá escondido? Acho muito cedo pra dizer, porque como é alguém que vai aos poucos perdendo o destaque, pelo menos tempo de tela, não é porque nós o vimos menos que foi ficando mais comportado e contido, não necessariamente. Ainda acredito que é um cara muito esperto, não subestimo sua inteligência, alguém também disposto a fazer o impossível por aqueles que importa, como sua esposa.
talvez apenas sua esposa. Eu não vejo muito, eu não vejo tendo muito afeto pelos filhos, não. Mas como falei, né, focado mais em aconselhar e defender sua rainha. Gosto desse posto nele, lhe cai bem, mas também tenho curiosidade em saber se isso vai afetar drasticamente o casamento deles, ou não. Como que vai ser isso e tal. Enfim, essa série tem muito pano pra manga ainda. Ainda mais com os atores dando 110% de si. Sobre a fotografia e os efeitos visuais, quem já assistiu Game of Thrones já deve saber como que é aqui, né? Porque é o mesmo padrão de qualidade. Muitos dragões, com muitos detalhes cada um, super convincentes. Os dragões são o máximo, uma adição bem necessária para o engajamento da série. Em comparação com a fotografia de Anéis do Poder, eu pessoalmente prefiro o glamour colorido do que a atmosfera triste e dramática de House of the Dragon e Game of Thrones, por trazer uma interpretação mais vibrante, mais colorida, mais conto de fada, sabe? Mas isso aí já é uma coisa mais minha mesmo. As duas versões de uma realidade medieval ficcional me agradam bastante, então não tenho do que reclamar, mas dou graças a Deus que não assisti essas duas na mesma hora, como muita gente fez, porque tem aspectos naturalmente tão semelhantes que ia me confundir super, eu ia ficar louco. Inclusive, eu não sei nem quem teve essa ideia de colocar séries extremamente parecidas para lançarem juntas semanalmente, mas como no fim das contas ambas são um sucesso, né, é o que importa. Bom, dessa primeira temporada temos ao todo 10 episódios entre 53 minutos e 1 hora e 7 minutos e já foi renovada com excelentes registros de audiência. Mas, ao que parece, vai levar um tempo até continuarmos com a história. O presidente da HBO disse que agora só em 2024, ou seja, vai ser que nem Os Anéis de Poder, uma série que adorei, mas que vai demorar tanto pra continuar que eu com certeza vou ter esquecido de tudo que rolou na primeira temporada, não vou mentir. Não decorei nem o nome do povo direito, que eu acabei de assistir, então quem dirá daqui a 2 anos. Triste, mas enfim, vai dar certo. Pessoal, no geral, House of the Dragon realmente me surpreendeu. Mesmo a série se passando séculos antes de Game of Thrones, realmente achei que ia ser prejudicado por não lembrar de quase nada de Game of Thrones, mas não foi o caso aqui. Nos primeiros episódios não tinha certeza se ia me chamar muita atenção, mas foi me cativando tanto que chegou um ponto que eu precisava saber o que ia acontecer com os personagens, com o Trono de Ferro. É uma das séries mais bem escritas que eu vi esse ano, a história é muito cativante. E mesmo que essa primeira temporada tenha dependido bem mais do drama do que de ação, coisa que Game of Thrones conseguiu conciliar um pouco melhor, o final dá a entender que na segunda temporada teremos uma guerra fortíssima entre os Targaryen e os Hightower, né? Ou seja, mais ação com certeza está por vir quando a série retornar, mas me agrada bastante, me agrada muito. Ainda acho que prefiro Game of Thrones por ter mais personagens interessantes de casas diferentes, mas House of the Dragon é sem dúvidas um spin-off digno dessa franquia. Espero de verdade que não leve tanto tempo assim pra conferirmos a continuação, né? Tá, mas e vocês? Gostaram da série? Teve alguma referência dos livros que eu não peguei? Alguma coisa importante que eu deixei passar e deveria ter comentado? Com certeza tem, né? Me diz lá no Instagram, @sessãoas6, a conversa sempre continua por lá. Beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado a quem escutou até o final. Saber que vocês ouviram até aqui me deixa super feliz. Por favor, compartilhe esse podcast para quem vocês acham que vão curtir, que já ajuda demais. Me despeço de vocês, então um beijo enorme e até a semana que vem. Tchau!